O socol é uma iguaria típica do Espírito Santo, uma espécie de presunto cru feito com o lombo do porco. Uma tradição que chegou ao Brasil com os imigrantes italianos. Nas montanhas capixabas, especialmente na região da cidade de Venda Nova do Imigrante, um prato famoso é o risoto de socol. O Agricultura vai ensinar passo a passo como preparar essa delícia. Meu nome é Ari, conhecido como Ari Cardoso. Eu sou do sul, mas do sul da Paraíba, diretamente do sertão da Paraíba para as terras capixabas, montanhas capixabas aqui no Espírito Santo. Hoje é uma iguaria especial, uma iguaria que você só encontra nas montanhas capixabas do Espírito Santo. Não tem outro lugar do Brasil, porque essa iguaria foi trazido pelos nonos no século XVIII, que se chama socol. Socol é um embutido feito com o lombo do porco, temperado com alho, sal e pimenta do reino, envolto de uma pelinha do próprio porco suína. O grande segredo do socol está justamente no corte. Socol não pode ser grosso, pode, Dete? Nunca! O socol tem que ser finíssimo, o máximo possível. Tipo um carpaccio. Aliás, carpaccio de socol é fantástico. Enquanto ela corta, a gente vai comendo. Ingredientes, pega um papel, pega uma caneta. Vamos lá, arroz arbóreo é o principal, pode ser carnaroli também. Arroz comum você pode até usar, mas aí já não é um risoto. Se for um risoto de verdade, tem que ser com arroz arbóreo ou arroz carnaroli. Você vai usar aproximadamente para uma pessoa 100 gramas de arroz cru. Você faz um caldo de legumes, com legumes que você tiver na sua residência. Pode ser uma cenoura, uma batata, um tempero verde, ou seja, do jeito que você quiser fazer. Você vai ter que ter vinho branco seco, mais ou menos umas 50 a 80 gramas de socol. Pode ser pouco, mas é muito porque ele pesa, na verdade ele não pesa, é muito leve. Um pouco de manteiga gelada, você precisa de um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino. Ou seja, vai juntar tudo isso e vai virar um risoto que você vai ver daqui a pouco. Primeiro, eu corto a cebola em cubinhos, refogo essa cebola, coloco só um pouquinho de alho, mas bem pouco, adiciono o arroz que você escolheu para fazer. Depois que refogo esse arroz, adiciono o vinho branco seco, ele vai dar uma selada nesses grãos de arroz. Depois que todo o álcool é extraído, com a cocção, com o calor, você vai adicionando aos poucos, bem pouco mesmo, caldo de legumes. Caldo de legumes mesmo, não é aquele caldo que a gente compra em tablete, não. Faz que vai ficar muito mais gostoso, tá? Bem natural. À medida que o arroz vai cozinhando, ele vai pedindo mais caldo, então vai colocando aos poucos, para você poder trabalhar a receita. Logo após, mais ou menos com 10 minutinhos que você está cozinhando, que o arroz ele vai demorar uns 15 a 18 minutos para finalizar, com 10 minutos você adiciona o socol, porém cortado em tirinhas, bem fino. Você fatia o socol, depois corta em tirinhas, pode ser com a tesoura ou com a faca, adiciona esse socol ao risoto, ou seja, ao arroz, vai mexendo, adiciona mais caldo se for necessário. E ao final, quando for dar uns 15, 18 minutinhos, você prova o grão de arroz, corrige o sal, não coloca sal antes, porque o socol já tem sal, E aí você vai adicionar um pouco de queijo parmesão ralado na hora e uma colher pequena de manteiga gelada, não manteiga natural, manteiga gelada para ela ir derretendo aos poucos. Aí você vai juntando todos esses ingredientes, vai dar aquela liga, ele vai soltar todo o amido e vai ficar um sabor inigualável. O pulo do gato é você tampar assim que finalizar o risoto. Você coloca a tampa, desliga o fogo e espera um minutinho. Para que motivo? Para o risoto descansar. A comida, ela também é vida, então ela precisa descansar um pouquinho para você degustar com sabor muito melhor.
risoto em si é maravilhoso. E o sokol, você vai provar pela primeira vez, ouvindo aqui no Espírito Santo, ou dando um jeitinho de conhecer o sokol, né? Mas é muito diferente de um risoto de carne, ou seja, filé mignon, de cogumelos, de queijo, de frango, de qualquer outro risoto. Você vai sentir uma iguaria desse embutido que você não conseguiu sentir nunca. Você até pode lembrar um pouco do presunto de Parma, né? Do presunto espanhol, mas o sokol é muito diferente. Você só provando que com certeza você vai concordar com minhas palavras.